Meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe os irmãos que me ouvem, queridos e amados irmãos do Senhor Jesus. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco e hoje de uma forma diferente. Mas antes peço a vocês que curtam, que compartilhem, que comentem. Dessa forma vocês ajudam esse irmão aqui desde já a levar a mensagem a mais pessoas que precisam ouvir. Por favor, irmão, gentilmente faça essa gentileza. E hoje, irmãos, nós não vamos meditar sobre um texto. A nossa conversação estará sobre essa página aqui, ó. Conseguem observar? É a página em branco da minha Bíblia, do período intertestamentário. E eu vou até fechá-la porque nós não teremos um versículo ou um texto base como trilho para que nós possamos verdadeiramente falar sobre um pouco, porque nós vamos falar sobre o silêncio de Deus. Essa página em branco, que ela está na maioria das Bíblias, ali no meio da Bíblia, ela significa o silêncio de Deus, o período intertestamentário, que é um período que alguns teólogos acreditam que são de 400 anos, outros de 430, mas de qualquer forma é um período ali compreendido entre esse tempo. E Deus teve dois silêncios na humanidade durante esse período, um período em que as profecias se cessaram. Devido ao grande pecado do povo, devido à grande aflição, muitos são os motivos. E hoje nós vamos falar um pouco justamente sobre esses silêncios. Eu quero navegar sobre alguns textos e sobre alguns momentos em que o Senhor ficou em silêncio. Bom, o primeiro silêncio de Deus, o primeiro grande silêncio de Deus, irmãos, vai ser o período entre a morte de José e justamente ali um período onde os israelitas estão vivendo no Egito. O faraó que governava na época de José morreu e outros faraós começaram a reinar e se esqueceram logo da aliança que tinham com José, que era um homem. E colocaram os israelitas como um povo escravo, era como se tivessem nação estrangeira. Então, é um silêncio de Deus ali que no Egito, irmão, que durante um momento de opressão, durante um momento muito difícil para os israelitas. Em Êxodo capítulo 1, versículo 12, vai mostrar o que esse silêncio a princípio gerou, que foi o crescimento. Então, quando Deus fica em silêncio, nós crescemos. Êxodo 1:12 vai dizer: todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas. Aquele faraó que estava governando naquele momento ali, ele olhou para os descendentes, os hebreus, e falaram: olha, que nós venhamos ali a oprimir eles para ver se eles param de crescer. Então levantaram as cargas de trabalho, começaram a agir de forma maldosa com eles, tratando eles como escravos, nesse exato momento aqui. Então a palavra diz que quanto mais eles eram oprimidos, mais eles cresciam. Isso mostra para nós, irmãos, que apesar de Deus estar em silêncio, ele não está ausente. O silêncio de Deus, ele de fato, ele fala muito ao nosso coração. Quem já passou pelo silêncio de Deus percebe que muitas vezes nós sofremos, assim como os israelitas. É como se nós clamássemos e não tivesse resposta. Mas o Senhor permite alguns períodos de dor. O Senhor permite que o inimigo chegue, mas chega até um certo limite. O Senhor permite que às vezes sintamos o bafo quente dele, mas tem um propósito. Eles mais numerosos se tornavam, mais se espalhavam. Crescimento, irmão. Isso não significa que Deus está ausente. Nós percebemos logo abaixo no versículo aqui, ó, 15, porque o primeiro plano do rei do Egito falhou. E aí no versículo 15, olha só o que o texto fala. O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, as mulheres que faziam parto naquela época, que se chamavam Sifrá e Puá. Quando vocês ajudavam os hebreus, quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifique se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixe-a viver. Vocês percebem que em paralelo a Deus, o diabo, ele tem um plano para nós, e esse plano sempre será de roubar, matar e destruir. E ele sopra justamente naquelas pessoas que têm um chamado. Essas mulheres tinham um chamado de parteira. Mas nós percebemos a ação de Deus, irmãos. Porque no versículo 17 fala: todavia,
As parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito e deixaram viver os meninos. Ou seja, continuaram a crescer. Deus continuou trabalhando no crescimento, mesmo que ele estivesse calado, meu irmão. Mesmo que ele estivesse calado, minha irmã. E talvez você esteja passando por esse primeiro silêncio. Um silêncio em que talvez o Senhor tenha liberado uma palavra, como era o caso aqui dos hebreus. Eles carregavam já a promessa de ser filhos de Abraão, de ser uma nação. Então Deus nesse momento estava agindo para quê? Para torná-los uma nação, para torná-los tão numerosos como a areia do mar, para torná-los tão numerosos como as estrelas do céu. Então o silêncio de Deus não vai de maneira nenhuma, irmãos, nos dizer, mostrar a ausência de Deus para nós. Eu quero falar algo. Deus fala muito no silêncio. Eu quero repetir isso, porque eu creio que alguém aqui precisa ouvir. Deus fala muito no silêncio. E nesse momento aqui, irmão, a dor do silêncio, porque eu sei que quando Deus não fala, quando nós não conseguimos ouvir a resposta, quando nós temos, assim, mesmo que nós não percebamos, Ele está ali agindo, está ali nos bastidores. Deus, eu não tenho uma passagem de Provérbios que eu não me lembro, fala que a glória de Deus é esconder dos homens as suas obras, mas que a glória dos homens é justamente esquadrinhar tudo que está sendo feito. Então, o jeito de Deus trabalhar é diferente. E a dor do silêncio, ela vai gerar alguns inconvenientes, irmãos, alguns momentos de dificuldade para nós, porque como nós não vemos Deus agir, olhamos no cenário, começamos a olhar tudo à nossa volta, e parece que o inimigo está tomando conta, está nos oprimindo com cargas maiores de trabalho, com situações que podem nos afligir o coração. Deus estava permitindo para crescer, mas também tinha um outro motivo. Qual? Para gerar o clamor. E a palavra fala em Êxodo capítulo 2, versículo 23, ela fala assim, muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. O seu clamor subiu até Deus. No versículo 24 fala, Deus ouviu o lamento deles e lembrou-se da aliança, lembrou-se da promessa que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. E nesse momento o que aconteceu, irmãos? Nesse momento aconteceu o seguinte, ele começou a levantar, a preparar um homem, a preparar uma pessoa. Vocês lembram dele? Moisés, que estava durante esse silêncio, vivendo dentro do palácio do governador, aprendendo os costumes dos hebreus para ser, e depois foi levado ao deserto. 40 anos, irmãos, como um homem que ficou ali junto com os inimigos, aprendendo os seus costumes. 40 anos do deserto, depois 40 anos para exercer o seu chamado. 120 anos a vida de Moisés, dividida em 3 perfeitos ciclos de Deus, para que esse homem pudesse ser a resposta de Deus a uma nação que vivia oprimida. E no capítulo 3, no versículo 7 e 8, Deus quebra o silêncio de 430 anos, o primeiro silêncio dele. Ele fala, disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quando eles estão sofrendo. Deus não está alheio ao seu sofrimento. Eu creio que alguém aqui precisa ouvir isso, irmão. Deus não está alheio ao seu sofrimento. Mesmo que esteja em silêncio, mesmo que você não saiba o caminho, mesmo que você não veja a resposta, mesmo que você ande em trevas, mesmo que você não tenha a mínima noção do próximo passo a seguir, mesmo que você sinta muita dor, saiba que o Senhor te diz hoje que em toda a sua angústia, Ele também foi angustiado. Ele sabe, Ele sente a sua dor. O que está acontecendo é que Ele está preparando um cenário para honra, para te levar a uma terra prometida. E a palavra fala, por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Então, nesse momento, irmão, a dor que gerou o clamor, ela levou justamente a
aquela manifestação, porque a mesma dor que gerou o clamor é a dor que gerou o clamor, que gerou a libertação. A libertação e a condução a uma terra prometida, a um lugar. Quantas pessoas, irmãos, nesse momento, têm visto o inimigo oprimindo as suas famílias, oprimindo os seus casamentos, oprimindo os seus filhos com traição, com drogas, com morte, com toda situação ruim, com acidente, com enfermidade, com a falta de provisão, como era o caso dos israelitas. Deus está vendo, irmão, e Ele está ouvindo o teu clamor. Não para de clamar, porque ainda Deus não se manifestou. Talvez você não esteja vendo no seu cenário de frente a você a resposta a ser preparada. E talvez a resposta seja um homem bom e de humilde coração, como era o caso de Moisés. Olha, um homem muito manso, muito humilde, a palavra vai falar, só abaixo de Jesus. E nós percebemos justamente isso também na figura ou na pessoa do Senhor Jesus, irmãos. Esse mesmo tipo de silêncio aqui ele viveu em Mateus capítulo 15, sobre uma mulher que buscava para a sua filha e que nos ensina muito, e que eu quero ilustrar, que está em Mateus capítulo 15, quero ler do versículo 22, sobre uma mulher cananeia que demonstra fé. A palavra fala que ela era de Tiro e Sidom, e olha só o que aconteceu. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando, ou seja, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada. A expressão aqui é endemoniada, ou seja, era um ninho de demônios. A situação dessa menina era muito grave, e ela fala assim, está sofrendo muito. O que me leva a crer, irmão, que por ela estar sofrendo muito, essa menina aqui passava por períodos de depressão, períodos em que não conseguia nem tomar banho, e ela não tinha condição nenhuma de ser ajudada, e a mãe mesmo já identificou que não poderia ajudar, que era uma ação justamente sobrenatural, uma ação espiritual do inferno, e que ela dependeria da misericórdia de Deus. Por isso ela falou, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mas olha só o que aconteceu, versículo 23, Jesus não lhe respondeu palavra. Quão doloroso é, irmão. Quão doloroso é olhar para a nossa situação e ver quem pode resolver, não falar nada. Mas tinha um propósito, nós vemos a seguir no versículo, fala assim, ó, então seus discípulos aproximaram dele e pediram, mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Jesus está trabalhando nos discípulos, irmãos, e Jesus está trabalhando no clamor dela. Nós vamos ver ali na frente, porque ele responde aos discípulos, ele não responde a ela. Ele fala para os discípulos, no versículo 24, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Irmãos, o Jesus não estava dando uma negativa para ela. Jesus queria que ela observasse bem, porque pelo que parece, apesar de ser uma mulher cirofenícia, o que quer dizer? Uma gentia, ela conhecia bem a palavra, conhecia as realidades espirituais que envolviam, mas ela chega chamando o Senhor, filho de Davi. Então, no versículo 25, a mulher veio, adorou-o e de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Nesse momento ela corrigiu o clamor dela em sinceridade, irmãos. Quantas vezes nós clamamos porque vemos os outros falando o filho de Davi, chegamos e entoamos palavras bonitas como Senhor, Altíssimo Deus e Todo-Poder. Nada contra, irmão. Eu sou uma pessoa que exalta muito a Deus com as minhas palavras. Mas eu procuro na minha sinceridade demonstrar aquilo que está no meu coração, de fato, a Deus. Porque eu até sei que Ele sabe que está lá e Ele sabe da sinceridade do meu coração. Então naquele momento, Jesus respondeu ela, falou, não é certo tirar os pães dos filhos para lançar os cachorrinhos. E ela reconheceu e ela obteve o milagre. No final, ele falou, grande é a sua fé, pode ir, a sua filha está curada. Então o silêncio de Deus, ele trabalha em nosso coração também para melhorar o clamor, irmão, para que a liberdade chegue, para que possamos, através dos gemidos, através da dor, entender que Ele está no controle de tudo. Mas Deus não vai trabalhar através de uma situação que é aparente, que nós queremos declarar a nossa fé de forma superficial, que não vai gerar transformação nenhuma em nosso coração. De fato, irmãos, muitas pessoas vivem experiências escapistas dentro de suas igrejas, maquiando
ali justamente uma situação, invernizando, pintando de branco e até mesmo agindo em favor de Deus, pensando que estão agradando a Deus. Quando o que Deus verdadeiramente vem para fazer é justamente um esvaziamento de nós. Nós vemos isso no chamado de Jeremias, capítulo 1, versículo 10, que ele fala para Jeremias: veja, eu lhe dou autoridade para arrancar, destruir, para derrubar e para arruinar. Esses versículos, esses verbos, irmãos, não demonstram a autoridade de Deus para construir. A princípio, ele quer desconstruir. E algo que ele quer destruir não parece que é algo que ele esteja lá. É algo que o Senhor Jesus mesmo trabalha nessa mulher. E nós precisamos compreender para que nós venhamos a chegar a esse nível de clamor para nós atingirmos o nosso milagre. O silêncio de Deus não quer dizer, irmão, não quer dizer de maneira nenhuma que ele não está te ouvindo. Só quer dizer que ele está querendo melhorar algumas coisas dentro de nós. Desconstruir algumas coisas para construir outra. E esse silêncio de Deus, esse que eu mostrei para vocês no começo do versículo, o período intertestamentário, irmãos, esse silêncio, ele vem logo depois de uma série de avisos de Deus por meio dos profetas. O que aconteceu? O povo israelita, irmão, começou a matar, assassinar todos os profetas. Jesus fala isso no Mateus capítulo 23 aos fariseus, deixando bem claro, enviou os mensageiros, enviou as pessoas para falar, as pessoas agiram com hostilidade, as pessoas destrataram os mensageiros, as pessoas não honraram os mensageiros, as pessoas simplesmente não entenderam os mensageiros como palavra de Deus, porque muitas vezes as palavras eram ruins, como essa de Jeremias, por exemplo: eu te dou poder para arruinar, para destruir, para derrubar. Essas palavras muitas vezes elas não caem bem para nós naquele momento. Mas nós precisamos aprender que quando Deus envia os mensageiros e nós não respondemos com fé de acordo com a mensagem, o silêncio de Deus vai vir para quê, irmão, nesse momento? Vai vir para resolver o problema, porque aquele silêncio de Deus, justamente depois das mortes dos profetas, no período intertestamentário, como que Deus responde, irmão? A palavra está aqui, ó, Mateus capítulo 1, versículo 21, a primeira ação de Deus, depois de Mateus escrever a árvore genealógica de Jesus para demonstrar que ele vinha e que ele seria do reino eterno de Davi, ou seja, que Deus estaria cumprindo uma promessa, o anjo conversando com o Senhor, quando ele quebra o silêncio, falando com José sobre a gravidez de Maria, que estava desconfiado, que queria deixar, ele fala assim, ó: ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então o silêncio de Deus, quando nós não damos a devida atenção, irmão, é para resolver o problema. Ele vem para resolver. Para quem crê, irmão, a palavra é Isaías capítulo 64, versículo 4, que diz: desde a antiguidade jamais se ouviu ou jamais se viu um Deus que trabalha para aqueles que nele espera. Mas esse é para quem crê, irmão. Agora, para quem não crê, para quem tem um problema, para quem não entendeu quem é Cristo e que ele veio para cumprir a palavra, justamente nós vamos chegar a um outro lugar de silêncio que o próprio Cristo demonstra, irmãos, em Lucas 23. De frente a Herodes. Herodes matou seu primo João Batista, um homem muito cruel e muito sanguinário. Teve a chance de arrependimento, teve a chance de ali de fato ter a sua vida restaurada pelo poder de Deus, mas se negou constantemente, não se arrependendo. Então, quando ele teve a chance, quando Jesus estava sendo condenado, olha o que acontece. Lucas capítulo 23, versículo 8 fala assim, ó: quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo que queria vê-lo. Pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. E quantas vezes nós somos assim, irmãos? Na nossa arrogância nós pensamos que Deus é o nosso gênio, que ele vai servir os nossos caprichos, que ele vai quebrar o silêncio apenas para atender um capricho da nossa vida, para atender uma necessidade. Deus se alegra em abençoar. Não estou aqui pregando contra isso, irmãos. Mas esse homem era arrogante.
Esse homem, ele não teve conserto com a vida. E a palavra fala no versículo 9: interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Porque, irmão, para o arrogante não tem palavra de Deus. Para o arrogante não tem promessa que se cumpra. Para o arrogante, o silêncio de Deus significa um juízo eminente. O historiador Eusébio, ou Flávio Joséfo, fala que Herodes morreu com muitos verbos ali. A história vai contar, e eu não sei, eu não entrei no estudo dessa palavra para ver desse livro, para pesquisar mais a fundo para ver se é verdade. Mas eu creio que sim, irmãos, por causa do juízo. Deus não deixa de cumprir juízo para aqueles que agem com arrogância. A cortesia da queda, meu irmão, sempre será soberba. A pessoa que se acha, que tem o nariz empinado, que se acha melhor, que procura gratificações temporárias, que procura validação dos outros, como esse homem. Esse tipo de pessoa, ela está fadada ao fracasso e à ruína, porque João 15:5 vai dizer que sem ele nós não podemos de fato fazer nada. Lembre-se disso. E eu quero falar do terceiro silêncio de Deus, que talvez o mais rápido, mas o que traz um simbolismo muito grande para nós, irmãos. O silêncio da cruz. 3 dias. De sexta-feira, quando Jesus morreu, houve-se um grande silêncio de Deus. Deus ficou em silêncio. Nada. Na verdade, o que aconteceu foi os mortos ressuscitarem e as trevas dominaram durante a morte de Jesus, durante a crucificação dele, durante uma boa parte do dia. O dia ficou escuro, o que era dia virou noite. Então o silêncio de Deus cumpre a palavra. O silêncio de Deus vem para trazer um novo tempo àqueles que creem. E eu quero terminar aqui já partindo para o final dessa palavra, irmãos, logicamente produzindo muita esperança em nosso coração. Marcos, capítulo 16, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 16, foi como aquelas mulheres se encontraram, Maria Madalena e as outras, no tempo do silêncio em que Jesus morreu. Parece que a promessa não ia se cumprir. E a palavra fala em Marcos 16:2, no primeiro dia da semana, no domingo de manhã, bem cedo, ao nascer do sol, e eu quero declarar já para você, vai raiar. O choro pode ter durado um dia, pode ter durado esse silêncio, pode ter durado, você pode ter pensado que Deus ficou ausente. Mas ao nascer do sol, o choro pode ter durado um dia, mas a alegria, ela virá pela manhã. Ela fala, elas se dirigiam ao sepulcro. Essas mulheres eram mulheres de fé, não pararam, estavam indo ungir o corpo do Senhor Jesus, numa manifestação de cuidado. No versículo 3 fala, perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Elas não pararam, irmão, porque tinha um obstáculo. A pedra era grande demais para elas, seria impossível delas removerem. Mas o versículo 4 fala, quando foram verificar, ou seja, constatar, talvez pensando em como fazer, viram que a pedra, que era muito grande, havia sendo removida, e entrando no sepulcro viram um jovem vestido com roupas brancas, aleluia, sentado à direita, dizendo para elas, não tenham medo, vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado, mas ele ressuscitou. Renascimento, irmão, o silêncio de Deus para o renascimento, para uma nova vida, para uma nova justiça. E esse silêncio vem justamente para decretar a vitória, irmão, para terminar, para findar o processo. Muitas pessoas aqui, eu creio que eu estou pregando para esse tipo de pessoa, passaram por um processo árduo, não viram o trabalhar de Deus, não viram, muitas vezes tiveram que lidar com o seu silêncio, tiveram que lidar com a problemática da sua ausência, entre aspas, porque pensaram que Deus não ouvia, mas mal sabia que Deus a todo momento estava trabalhando ao seu favor. E eu quero terminar falando que esse silêncio é para decretar a sua vitória. E eu quero terminar, irmão, essa palavra com 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 57, que nos diz, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, que nada os abale.
nem mesmo o silêncio do Senhor. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Tenha calma, irmão. Tenha calma, minha irmã. Espero com todo o meu coração que essa palavra possa responder alguns momentos de aflição que eu sei que causa quando nós pensamos que Ele está ausente. Ele não está ausente. Ele só está trabalhando ao teu favor. Que Deus abençoe a todos os irmãos, lembrando que Ele tem um prêmio para o teu sofrimento. A paz do Mestre. Até uma próxima. Tchau, tchau.